se comportar, quais os impactos para a vida das pessoas, né? E chegar lá no ponto da educação, tive o prazer de conversar com o Leandro esses dias, falar até de projeto de vida, né? Falar um pouquinho também dessa perspectiva na educação para os nossos jovens e a importância disso. Então, Leandro, seja muito bem-vindo. É muito importante a gente pensar nesse tipo de assunto e eu queria te ouvir. Na verdade, eu não, né? Tem muita gente querendo te ouvir aqui, já conectando. Seja muito bem-vindo. A palavra é tua para essa primeira parte aí. A gente vai interagindo a partir de agora. Obrigado, secretário, e muito bom que tenhamos colegas online. Eu não fui preparado na década de 80, quando eu fiz meu primeiro curso de licenciatura, eu não fui preparado para o mundo que viria, eu não fui preparado para o computador, eu não fui preparado quando muito meus professores ensinaram as vanguardas tecnológicas de então, que era retroprojetor, projetor de slides e assim por diante. Eu fui um professor que usou durante uma década mimeógrafo. De repente, tudo isso foi solapado, tudo isso foi para baixo do tapete tecnológico, surge o computador, surge o data show e assim por diante. Ninguém me deu nenhuma dica sobre como dar uma aula virtual, coisa que muitos colegas agora estão sendo desafiados. Mas é curioso que, apesar dessa quebra de paradigma, eu acho que é exatamente assim que a educação cresce, né? Os grandes educadores do passado, vamos pegar só da Idade Moderna em diante, Erasmo de Roterdã viu a Europa ser revirada de ponta cabeça pela reforma religiosa. No século seguinte, Comênios, autor da linda Didática Magna, viu o seu país natal, a Alemanha, ser devastado por uma guerra gigantesca que levou à morte um terço da população. Grandes educadores, na verdade, Montessori, Piaget, todos viveram a experiência de guerras, de epidemias, de contrastes, e casualmente foi isso que fez com que eles pudessem repensar a maneira de fazer educação. Cada nova contribuição à educação nasceu de uma crise, que deixa a gente inseguro. Quem não está inseguro agora é porque não tem consciência do que está ocorrendo. Quem não está com medo é porque está isolado em algum bunker subterrâneo e não tem acesso à internet nem à imprensa. Então surgiram essas novidades, quer dizer, eu estou colocando à disposição para a secretaria que eu possa fazer uma contribuição virtual e, quem sabe, eventualmente presencial, para continuar lutando por isso. Qual é o desafio? Que o nosso estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, também tenha, que é o meu desejo, a melhor educação da federação, a educação de ponta, a melhor possível, que a gente consiga aquilo que já ocorre de algumas formas nas universidades públicas paulistas, que são de ponta e de excelência. Essa é uma luta, não é para agora, não é para um ano, não é para dois, mas tem que começar exatamente agora. Então, eu estou cheio de dúvidas, mas eu estou tentando resolver. Em poucos dias, já aprendi a botar o computador contra a janela para que a luz venha de frente, para não ficar escuro. Na minha idade, luz é tudo, a gente não pode descuidar da iluminação. E ainda compensar a luz com duas luzes laterais, botar uma camisa mais escura para dar contraste. São todas as coisas que têm algumas horas de descoberta. E olha que eu tenho experiência de televisão. Então, são grandes desafios. Mas eu vou dizer uma coisa que eu já disse em muita palestra, eu tive o prazer de percorrer muitas diretorias de ensino. Se você já deu aula para um sexto ano, essa epidemia não é tanto desafio assim. Se você já enfrentou uma turma de adolescentes, se você já teve que acalmar uma turma de adolescentes depois de uma aula de educação física num dia quente, meu colega, você pode tudo, minha querida colega, você tem um potencial enorme para fazer coisas. E vi com entusiasmo a proposta de inserir um debate sobre projeto de vida, ou seja, uma área de conhecimento estratégica para que nossos alunos, além da área cognitiva, além da área de conhecimento formal, que é fundamental na formação, pensem em alguma coisa de estratégia biográfica, bem pensada, bem levada. Essa pode ser uma alavanca a mais para que nossos alunos também incluam a existência e não apenas o conhecimento. Então, gostei da ideia, estamos pensando algo que eu possa colaborar nesse desafio que eu estou vendo com bastante entusiasmo nesse momento. Legal, Leandro. A ideia do projeto de vida talvez, inclusive, seja um bom momento de reflexão, né? Aliás, você
fez uma trajetória histórica aí de grandes pensadores educacionais que atravessaram momentos distintos, mas com algumas semelhanças. Mas talvez uma crise deste tamanho mundial, com o nível de tecnologia que nós tenhamos, seja a primeira vez, né? Pelo menos na América do Sul, né? Tivemos outros lugares do mundo que talvez já tenham passado por isso. E aí a gente tem um conceito de isolamento social, não podemos nos tocar, sendo brasileiros, isso é uma dificuldade a mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tentando criar medidas como essa daqui, que apesar de não estarmos juntos aqui no mesmo espaço, estamos distantes, nos protegendo neste momento de possibilidades de contaminação, por exemplo, do coronavírus. Nós estamos no isolamento social, buscando cada vez mais a aproximação humana da tecnologia. Esse desafio, essa perspectiva desta proximidade humana, aliás, tem esse medo, você falou um pouco, e é uma coisa que até para quem nos assiste deixar muito claro, né? Nós não temos nenhuma pretensão de substituição do professor na sala de aula pela tecnologia e tudo mais, mas também a gente não pode ficar com medo de usar a tecnologia a favor da aprendizagem. É lógico que tem que ter o professor na sala de aula, tomara a Deus que a gente supere tudo isso em breve, né, Leandro, e volte com o professor na sala de aula, que é tão importante. Mas também temos a oportunidade de dar alguns saltos de outras oportunidades para os nossos jovens. E essa interação, desde que a gente começou com o chat na década de 90, de namoro virtual, de chegar nesse tipo de relacionamento, nós estamos chegando talvez no ápice, neste momento da sociedade, de usar a tecnologia como aproximação das relações. Tu acha que isso muda muito? Como que isso tem afetado as pessoas? Você acha, como é que a gente sai dessa crise com esse tipo de relação humana mediada por tecnologia? Eu sou, como todo professor, eu sou infectado por uma esperança quase estrutural. Eu acho que quem dá aula para jovens não pode ser pessimista. Eu acho que nós exercemos uma função que exclui o pessimismo metodológico. Ainda que o pessimismo em filosofia seja uma boa escola para ser crítico, em sala de aula, se você não acreditar que aquele ser humano possa melhorar e possa fazer o mundo melhor, é muito difícil enfrentar as condições da sala de aula. A crise, nesse momento do isolamento, que é prescrito, defendido por todos os especialistas de saúde nesse momento, todo mundo que é sério, pesquisador, endossa o que nós estamos fazendo em São Paulo, isolamento o mais possível para as pessoas que podem ficar em casa, mas ela escancarou a nossa desigualdade social, porque a classe média e alta estão lidando com o tédio, e a classe baixa está lidando com uma crise de sobrevivência. Então, são coisas diferentes. Mas nós, professores, temos que pensar o seguinte: o que pode sair de bom de algo que não adianta eu reclamar que está aí, que é uma epidemia mundial? Que nós possamos perder o fetiche da sala de aula. A sala de aula é um espaço privilegiado, mas não é o único espaço de educação. A sala de aula é um espaço fundamental, não é o único espaço. Atividades que envolvam, por exemplo, computadores, internet, são boas atividades. O futuro pertence sempre à educação, em que alguém mais velho, que tem formação, como vai lidar com gente mais jovem, com menos formação. Mas isso pode ser na sala de aula, isso pode ser através de vídeos, isso pode ser através de atividades interativas. Nós vamos perder o fetiche da sala de aula. A sala de aula é uma instituição que não é tão antiga. Sócrates ensinava ao longo de uma refeição, de um banquete. Aristóteles caminhava com os seus alunos, fazia a chamada escola peripatética, mas nós inventamos uma sala de aula organizada, sentada, com alunos em fileiras, a partir dos séculos XVIII e XIX, e esse fetiche, ele teve seu motivo e a sua justificativa. Mas nós temos que perder um pouquinho do paradigma que nos formou. Quando eu já fiz uma associação lá no passado pela Unicamp com a Secretaria de Educação para o projeto Teia do Saber, para a implantação do ensino religioso em São Paulo, para a criação e a reativação da área de filosofia, nós já usávamos vídeo, aulas transmitidas para as então 90 diretorias de ensino naquela ocasião, ou seja, nós já usávamos alavancas que não apenas as presenciais. A crise, como toda crise, acelera esse processo. Nós somos obrigados a dar uma resposta de forma rápida. Guerra, revolução, epidemia, desastres costumam acelerar
esse processo. Então, nós temos um processo aqui, como aconteceu com a peste negra, que originou o Renascimento no século seguinte, como aconteceu com as guerras mundiais e a epidemia de gripe espanhola, que despertaram o estado do bem-estar na Europa Ocidental, nas democracias europeias do pós-guerra, nós estamos agora sendo desafiados ao seguinte: aquilo que me formaram para fazer. Eu estudei a Lei 5692, eu estudei a Lei 7044, eu estudei a taxonomia de Bloom, eu estudei tudo isso. E agora, com essa formação, eu tenho que dar uma resposta que não me ensinaram. É que eu vou continuar educando sem o recurso tradicional e preponderante da sala de aula. Ensino à distância já é dominante nas licenciaturas. E quando ele é bem feito e ele é sério, ele costuma ter bons resultados. Eu tinha preconceito, eu era um professor tradicional, eu achava que ensino à distância era só uma solução para conseguir dinheiro. Não. Quando ele é bem feito e o aluno e a instituição levam a sério, eu fui convencido pelos dados que me apresentaram. Está passando por momentos de transformação de vida, ele está mudando de escola, ele está mudando muitas vezes do corpo, mudanças biológicas importantes, até chegar lá no ensino médio, que ele está naquela pressão, o que eu vou fazer, o vestibular, é o Enem, tudo isso, e todos os anos a gente está convivendo com isso. Você falou aí, o professor convive com esses adolescentes lá na sala de aula, e a gente dar esse espaço a gente considerou importante. Mas qual é a tua visão, tanto pessoal da tua vida, quanto de um sistema de educação como São Paulo, para ajudar a conectar esses jovens com o seu projeto de vida e a escola, né? Fazer sentido a matemática, a física, a química, a sociologia, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Leandro. Ótimo, secretário. Naturalmente, o ponto que eu estou hoje não é fruto de uma estratégia de quando eu tinha 19, 20 anos e estava concluindo a licenciatura. Não quero dizer assim, naquela época de eu vou fazer isso, isso e aquilo, e esses passos vão me conduzir ao dia em que eu vou ter um debate ao vivo com o secretário de Educação de São Paulo. Não. Mas projeto de vida, em história nós usamos uma palavra complexa, que é teleologia, que é um defeito em história, que são as pessoas ou que acham que as coisas têm um sentido totalmente definido. Então chegamos lá, telos, lugar, logos, estudo, teleologia. Não é isso que nós estamos falando. Jean-Paul Sartre falava de projeto de vida na década de 50, Zygmunt Bauman ouviu de Sartre e disse como é estranho hoje falar para jovens de um projeto de vida porque os aparelhos duram poucos meses, porque tudo é efêmero, a obsolescência, ou seja, as coisas ficam datadas muito rapidamente. Mais do que nunca, eu tenho que ter metas que envolvam o indivíduo e metas que tragam à tona a ideia de protagonismo do indivíduo. Projeto de vida não é minha obsessão com a reta final. Projeto de vida é saber quais são os valores que eu quero carregar para chegar a algum ponto que, claro, eu não sei ainda. Nós temos a previsão hoje dada por Yuval Harari que em 20 anos, mais da metade das profissões atuais, mais da metade terá desaparecido. Ou seja, não estou mirando em teste vocacional, isso é outra coisa, ele tem o seu valor. Não é saber se você tem inclinação para exatas ou biológicas, mas saber quais valores e qual é o envolvimento do indivíduo. Então, eu não sei exatamente como eu cheguei aqui. Eu sei que eu não parei de me perguntar. Quando na década, por exemplo, de 90, eu lancei meu primeiro livro paradidático. Porque naquela época, alguns professores mais antigos vão lembrar, os paradidáticos eram largamente adotados pelas escolas particulares e comprados pelo governo em licitações também. Então eu escrevi vários paradidáticos sobre o Padre Anchieta, sobre o Oriente Médio, sobre Guerra Fria, porque aquilo era o futuro. Era o futuro para complementar a renda, eu ganhava pouco, era o futuro para ter uma voz mais qualificada, e eu passei a escrever, entre as minhas mais de 60 aulas semanais que eu dava, o paradidático. Bem, os paradidáticos praticamente desapareceram. E aí foram surgindo coisas, como, por exemplo, gravar vídeos, como, por exemplo, palestras de formação. A todo instante surgiram mudanças, quebras de paradigma, e eu tive que estar atento, porque eu poderia ficar lá atrás reclamando, meu Deus, eu sei tudo de mimeógrafo e ninguém mais usa o mimeógrafo. Ah, que coisa. Escrevi vários paradidáticos, os paradidáticos agora não vendem para mais ninguém.
Então, todos esses desafios são maneiras que eu tenho de me tornar protagonista de uma existência e não ficar à beira da estrada pensando no que poderia ter sido. Projeto de vida é abandonar um pouco esse futuro do pretérito, o que poderia ter sido, e pensar naquilo que eu sou e quais são os meus valores. Um especialista em projeto de vida e professor de Harvard, chamado Sean Achor, que dá um curso em Harvard muito popular hoje, ele diz que as pessoas fazem um erro. Todo mundo, nós professores, os alunos, a gente imagina o seguinte: eu vou trabalhar 30, 40, 50 anos, eu vou me aposentar, então eu serei feliz. Ou eu vou me formar em tal curso, eu vou obter dinheiro, bens, então eu serei feliz. E ele diz, o importante é ser feliz agora para atingir aquela meta no futuro. Ou seja, atingir objetivos nesse instante de realização pessoal, em relação aos desafios enormes que eu posso enfrentar, especialmente nossos alunos do Sistema Público de São Paulo, para que eu possa superá-los, ou que eu possa trabalhar com eles, para que eu possa transformá-los e assim por diante. Então, projeto de vida não é teste vocacional, projeto de vida não é detectar jovens vocações para engenharia ou jovens vocações para o curso de design. Projeto de vida não é dizer a ele que ele é todo poderoso, porque nenhum ser humano é, mas é dizer que ele está acima da pedra, porque a pedra não tem nem vontade, a pedra só tem destino, massa, gravidade e ação sobre ela. Você está acima das abelhas, as abelhas nascem como são, o seu código genético determina isso, por isso que são sociedades perfeitas. Nenhuma abelha operária jamais acordou de manhã e disse, vamos derrubar essa rainha, vamos proclamar a república. Elas não têm revolução, elas não têm insatisfação, porque elas não têm liberdade. Então, pegando o meu aluno com problemas sociais graves, problemas de aprendizado, problemas de inserção social, desafios de violência, problemas de alfabetização, muitos alunos com problema de dislexia, dislalia, de déficit de atenção, outros alunos apenas sem a formação básica, e dizer a esse aluno que a partir do ponto que ele está, nós podemos trabalhar para que ele atinja mais aos seus objetivos e parar de ficar na estrada apenas lamentando as coisas como são, isso é um grande desafio social. E eu acho que é um desafio muito bom para esse momento, sem esquecer nosso drama social e econômico no Brasil, dizer a ele, você pode mais, você pode, naquilo que você puser na cabeça, é o primeiro passo para você chegar lá. Então, eu não tenho, como tem tantos colegas que eu estive em bancas, por exemplo, em que o colega faz um memorial para ser professor de uma instituição, e eles, quando eu tinha 5 anos de idade, um livro de história caiu na estante do meu pai, nos meus pés, e eu entendi que eu seria professor de história. Eu acho uma bobagem isso. Eu acho uma bobagem isso. Né? Eu acho que em toda a nossa vida nós temos muitas mudanças, enormes mudanças, mas se eu tenho clareza de valores e de metas, essas mudanças vão sendo usadas para isso. Então, eu sei que eu quero ser professor, só que agora eu não quero ser apenas, que já é bastante, professor na sala de aula, que já é muito, já é uma tarefa para a vida inteira, mas além disso, eu quero ser professor que atinja mais gente, que ajude a educar mais gente. Esse é um desafio para nós da área de educação, com todos os problemas que a gente sabe de infraestrutura, de salário e assim por diante. Mas eu quero transformar pessoas. Enquanto eu quiser isso, eu serei professor. Quando eu perder essa vontade, aí vou fazer outra coisa mais lucrativa, ou que não tenha contato, não tenha reunião pedagógica, ou não tenha conselho de classe. Então, eu vou tentar uma outra coisa. Leandro, você usou uma expressão, né, do tipo, caiu um livro de história da estante no meu pé, então você é o professor de história agora. Na minha vida também não caiu nenhum livro de história nesse sentido, mas eu tive coisas na minha vida que me despertaram para as minhas paixões de hoje, que eu vivo. Entre elas, logicamente, a educação. Assim, quem não conhece, resumindo a minha história, eu sou advogado de formação, hoje tenho mestrado em gestão e avaliação educacional, mas eu acabei vindo para a educação querendo conhecer mais as políticas da ponta, porque eu, como advogado, ficava naquela função mais de meio, estudei para isso.
mas eu tinha aquela curiosidade, como é que eu ajudo mais lá na ponta? Como é que eu me aproximo disso? E eu acabei vindo parar na educação com uma trajetória absurdamente diferente. Eu passei lá no estado do Amazonas, que me ensinou muito, no Ministério, e agora é São Paulo, nessa imensidão. Teve algum... não teve o livro na estante, mas neste processo, teve algum highlight, algum momento da tua vida que te indicou mais para isso, nessa percepção? Porque eu estou pensando aqui no jovem que está lá agora, tendo que fazer vestibular, pensando nessas concepções, e como você disse, né, não é o emprego de agora, é preparar o jovem para algo mais. Eu, quando mudei o curso da minha vida, eu fui me aprofundar, eu fui atrás daquilo que eu queria, e estou aqui muito feliz e todo dia tentando me reinventar. Mas os jovens têm essa sensação, essa insegurança, os próprios profissionais, né? E aí é uma pergunta, como é que a gente acolhe essas pessoas para tentar encantá-las, mas também na tua experiência pessoal, qual foi o highlight naquele momento que te deu, assim, na tua vida, que você pode dizer e lembrar, olha, aqui me escolhi muito mais, assim, a minha rota de vida? Começando antes de chegar em mim, secretário, eu acho que na nossa vida e na nossa formação não existe nada que seja ruim. Então, tal como meu pai, a sua área original, direito, meu pai era professor e advogado, essa área original, o que significa ter feito durante 5 anos um curso de direito? Significa uma grande atenção a textos, uma capacidade, vou usar a segunda palavra de difícil, eu já usei teleologia, uma capacidade hermenêutica, ou seja, de exame interno do texto e dos argumentos do texto, um conhecimento da lei. Isso, por exemplo, é um conhecimento que hoje, na sua atuação na secretaria, é fundamental. Então, enquanto Sem que dúvida. outros têm outra formação. Então, a primeira chave, acho que vem dessa lição. Em nenhum momento na sua juventude, eu acredito, em nenhum delírio, sonho ou pesadelo, existia a seguinte ideia: eu vou fazer direito porque um dia eu serei secretário de educação do maior estado brasileiro, em economia e população. Não, mas estar aqui é porque formações do passado foram aproveitadas. Então, a primeira chave é fazer bem o que eu tenho a fazer e não transmitir a nossos alunos a ideia de destino no curso. O aluno que fizer um curso superior de filosofia, de direito, de medicina, de administração, ele não está condenado a uma área. Ele tem que fazer o melhor curso possível para que quando ele encontre outra área ou aquela mesma, ele continue fazendo isso. Todo mundo que é professor, como eu, desde muito cedo, eu dou aula há 37 anos, todo mundo que é professor provavelmente fez um desafio psicanalítico, fez uma boa projeção com o ato de dar aula. O fato de eu ter pai professor de português e latim, de ter irmã professora, de ter adorado a escola, eu fui completamente um nerd que adorava a escola, adorava tarefas, brincava de dar aula ao chegar a casa, significa que eu fiz uma projeção pessoal para a função do magistério. A primeira coisa que nós temos que pensar seriamente é por que os nossos alunos de ponta, os melhores da turma, não pensam mais nas licenciaturas. Por que as licenciaturas estão perdendo candidatos? Por que os melhores alunos pensam em cursos como medicina e não pensam nas licenciaturas? Quando, na verdade, as licenciaturas deveriam concentrar o melhor de cada geração, porque é a função que é Verdade. comum para todas as pessoas. Bem, em primeiro lugar, por que eles não estão ficando seduzidos por isso? Então, eu ter pai professor e irmã professora, ter adorado a escola privada que eu fiz, e depois a escola pública, eu também sou aluno da USP, faz com que eu tenha visto nos dois sistemas algo que significasse essa estranha paixão de querer ter contato com jovens sempre, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os desafios que isso tinha. E, de alguma forma, de ter sentido na sala de aula desde cedo, quando lá atrás eu comecei, ter sentido que eu aprendia e eu ensinava. Quer dizer, eu me transformei em contato com os jovens. Eu vejo isso em comparação a quem não dá aula, que é essa falta de contato com os jovens. Então, quem eu sou hoje é fruto disso. Não houve nenhuma queda do cavalo, a imagem simbólica de Saulo a caminho de Damasco. Não houve nenhuma queda do cavalo, ainda que os Atos Apóstolos não falam em cavalo, mas não houve nenhuma voz
me dizendo Leandro, Leandro. Não houve nada assim. Mas desde a primeira aula que eu dei na escola estadual de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, quando eu comecei minha carreira de professor de história, a primeira aula que eu dei na escola estadual de Dois Irmãos está no terceiro ano da licenciatura, tendo já um título hoje extinto de licenciado em Estudos Sociais, licenciatura curta e a caminho da licenciatura plena, até há pouco dando aula na Unicamp e na pós-graduação, sempre foi um desafio. Eu sempre tive friozinho na barriga, mesmo depois de 30 anos de magistério, e nunca duvidei que seria uma função extraordinária. Agora, eu sei também que é cansativo. Eu sei que sexta-feira nós temos dificuldade em sair do prédio da escola, também o cansaço físico e exaustão psíquica. Eu sei que nós temos dificuldades no convívio entre colegas, no convívio com os alunos e no contato com os pais. Como eu tenho dito em palestras, sabem que hoje eu gosto de reunião com pais, porque ao conhecer os pais, eu entendo melhor os meus alunos e até os amo mais. Eu pensava assim, bom, considerando a mãe que tem, até que aquela Mariazinha do sexto ano A não é tão terrível, considerando de onde veio. Então, todos são desafios muito grandes. Eu sigo sempre uma reflexão que tem já 2.100 anos, o Rabino Hillel, que é muito importante, que perguntava assim, se não eu, quem? Se não agora, quando? Quer dizer, se não for eu, quem vai fazer isso? E se não for agora que eu tiver essa aula que pode transformar a vida desse aluno, quando isso vai fazer? Eu já tive muita crise com aluno, com escola, com direção, comigo mesmo. Eu nunca duvidei que aquilo que eu faço é muito significativo, que toca na eternidade. Como diz meu falecido colega de Unicamp, professor Rubem Alves, no livro Conversas com um Jovem Professor, nós semeamos carvalhos, nós não semeamos eucaliptos, a gente não vai ver crescer. Isso é muito duro para o professor, porque eu não vejo o resultado. Mas se você está nesse momento lendo qualquer coisa no seu computador, tem alguém que lá atrás pegou sua mão e alfabetizou. Então, você está dialogando hoje, nesse momento em 2020, no meu caso, com alguém que em 1968, aos 5 anos de idade, me ensinou a escrever pelo método Caminho Suave. Olha a minha idade, pelo método Caminho Suave. Então, esse é um processo muito desafiador. Eu não consigo imaginar outra função, mas não quer dizer que todos os dias eu encarei isso sempre com otimismo absoluto. Já houve momentos muito desalentadores na minha função. Mas como meu pai era advogado, como eu tenho irmãos em outras funções, eu também vejo que eles também têm momentos desalentadores e momentos de dificuldade. Nunca houve uma revelação, mas nunca houve dúvida que eu toquei na vida de milhares de pessoas. Toquei em milhares de pessoas. E uma vez eu escutei do Paulo Freire dizendo: todo professor é marcante, inclusive o incompetente. O professor ruim também é marcante. Fica para sempre o vazio que ele produz. Eu gostaria de ser um professor competente, de um professor que tivesse a busca da competência. Né? Maravilhoso. Essa frase do Paulo Freire é maravilhosa também, né? Aliás, isso é para qualquer profissão, né, Leandro? Não existe a competência ou a incompetência como fatores. Isso está lá entre os advogados, entre os médicos, né? Aquele médico, você se depara num consultório médico que te atende em 3 minutos, né? Naquela fila rapidinho, você se depara com um médico maravilhoso. Enfim, acho que isso está em todas as profissões. Mas nós temos, secretário, uma vantagem. Quando eu erro como professor, ninguém me processa. Quando o engenheiro erra, a ponte cai, ele é processado. Quando o médico erra, o paciente morre, ele é processado. Quando eu erro, meu aluno vai à presidência da República. E ninguém diz quem deu aula para esse infeliz lá no 6º ano. Ninguém pergunta isso. Então, essa é a vantagem do magistério, mas é a desvantagem. Eu tenho um grande amigo oftalmologista que opera catarata e logo em seguida uma pessoa que estava com dificuldade, ela passa a ver de novo. Isso é emocionante, não é? Devolver a visão para alguém. Não é? Enquanto que o que eu faço vai aparecer com sorte dali a 20 anos ou 30. E aqui é a grande vantagem, secretário, de quem é mais velho como eu, reencontrar alunos que quando você deu aula no ensino médio eram possuídos por Lúcifer e agora você vê na rua
tranquilos, simpáticos, bons pais de família, e você pensa, nossa, daquilo surgiu isso. E você fez parte desse processo, né? Esse é o lado bom, mas a gente não vê a transformação imediata. É muito difícil. Isso nos protege e também nos desgasta. Mas tem alguns momentos especiais, né? Eu sempre costumo dizer verdade. imagina ser aquela professora alfabetizadora trabalhando com dezenas de alunos, quando ela consegue captar aquele momento, né? Daquele primeiro passo de uma criança que vai levar para o resto da vida, de uma das ações mais transformadoras que se pode ter. É a criança aprender a ler, né? Estar alfabetizada. Esse momento mágico, quando um professor percebe num aluno, é uma coisa incrível, né? Mesmo que ele não veja o Carvalho como um todo, ele sabe que aquilo avançou, né, Leandro? Também tem esse aspecto. Eu tive um privilégio, secretário, lançando um livro na Feira do Livro em Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Estava lançando o livro quando reconheci na fila a minha alfabetizadora. Quer dizer, ela transformou-se menos do que eu mudei mais do que ela, e foi um privilégio apresentar para aquele público na Feira do Livro a mulher que tinha me iniciado nas letras e agora estava lançando um livro para isso. É um grande privilégio, realmente, especialmente o recado vai para aqueles seres especiais do magistério, que são os nossos super-heróis, que são os alfabetizadores. Todo professor é um alfabetizador até o fim da carreira acadêmica. Eu estou alfabetizando no doutorado, porém, quem pega primeiro e segundo anos, em particular, são pessoas da primeira etapa do ensino fundamental, são pessoas muito especiais, porque não estão apenas ensinando, estão moldando um ser com uma habilidade que, não dominada, causa a pior das exclusões, que é o não letramento, a não alfabetização. E dominada é a chave para todas as outras. Então, aqui o nosso parabéns especial àqueles que são os heróis iniciais dessa trincheira. Eu já ouvi, eu acho que é uma frase que tem felicidade e infelicidade, que o professor de ensino fundamental ama aos seus alunos, o do ensino médio ama a sua disciplina, e o do curso superior ama a si mesmo. Eu acho que é uma ideia que é injusta com alguns colegas do ensino superior, mas, acima de tudo, ser professor de ensino fundamental é amar aos seus alunos. Cada vez mais o professor é também um psicólogo, é também um administrador de tensões e, dependendo da turma, é um pouco veterinário também. Mas tudo isso é um desafio muito grande para nós. É muito difícil dar aula, especialmente no ensino fundamental. Quanto mais alto, saibam, colegas, é muito fácil dar aula no doutorado de uma grande instituição como a Unicamp. É muito fácil. É muito mais fácil do que dar aula lá no ensino fundamental para uma turma de 35, 50 alunos, pré-adolescentes ou adolescentes. Aquilo sim é dar aula. O resto é ajudar a formar tecnicamente, por exemplo, no curso de pós-graduação. A gente está quase chegando ao fim aqui, Leandro. Você falou uma coisa muito legal. Eu acredito muito em formação de pares, em encontrar grandes profissionais. Eu tive um episódio, aliás, eu digo muito isso, né? A gente costuma ir na escola, as famílias brasileiras, de forma geral, costumam procurar a escola para saber no que o filho está indo mal. Eu tive um episódio que eu fui lá numa escola para ver como é que estava meu filho, e a escola diz, olha, tu tem que ir lá com o professor tal, que ele não estava tão bem lá em matemática. E eu fui lá com a minha esposa, né? Aí fomos lá ver como é que estava, o que precisava melhorar e tal, legal. E aí a gente estava saindo de uma sala e a gente não ia passar para conversar com o professor de geografia. E o professor de geografia passou e tal, a gente perguntou onde é que era uma sala específica lá na escola, ele disse, não, sim, vocês são pais de quem? Daí a gente disse, olha, do Arthur. Ele disse, nossa, vocês são os pais do Arthur? Nossa, ele é um menino incrível por isso, por aquilo. Aquilo me deu um gás como pai, como pai do Arthur, né? E eu achei tão impressionante, né? Que a gente pode ser tão especial, tão significativo nesse momento. E eu queria que você concluísse a sua participação já agradecendo muito, Leandro, aqui o sucesso. O pessoal aqui é só coraçãozinho, eu estou acompanhando também aqui no aplicativo. É palminha, é coraçãozinho, é beijo, é de tudo que é jeito aqui. Pelo significado de você estar aqui conosco e já agradecendo aí as nossas parcerias que a gente vai fazer. Mas esse episódio que me marcou mostra o potencial de marcar positivamente a vida.
E eu costumo dizer, quando a gente discute projeto de vida e tudo mais, que a gente precisa olhar para o que há de bom nos nossos meninos, o que há de bom nos nossos pares, nos nossos professores, porque é isso que vai transformar mais. Enfim, muito obrigado. Acho que você sempre coloca essa luz aí na vida das pessoas. Muito, muito obrigado. E te passo para as suas considerações finais com essa inspiração que você nos deixa. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço o convite, secretário, e acho que em cada aluno existe, como no mito do rei Arthur, na Inglaterra medieval, a possibilidade de que aquele que não era o mais destacado nos combates é o que vai extrair a espada Excalibur da rocha, né? Que acaba sendo aquele que menos se esperava. Ser professor é lidar com essa característica holística do ser humano, que o aluno que é genial em matemática vai muito mal em outra dificuldade, em outras áreas e assim por diante. Olhar um pouco além disso. Eu já disse muitas vezes para todos nós do ensino público, se você tem raiva de algum governante, você tem raiva da política, tem raiva da sociedade brasileira, e há motivos concretos para ter raiva da sociedade brasileira, você tem um instrumento de vingança, é dar muito bem a sua aula. Esse é o principal instrumento de vingança de um professor, não? Você só pode lançar uma praga nos seus alunos, que é ética, desejar que eles também tenham filhos. Quando você estiver com muita raiva deles, deseje fertilidade, uma vida feliz e com muitos filhos, com saúde, que passem a noite tocando a bateria, cheios de disposição e energia. É a única praga que a gente pode rogar. E para o resto, cada aula bem dada é um projeto de futuro, não só um projeto de vida, é um projeto de nação, de sociedade, é um projeto para sempre, não? É um projeto absoluto. Não? O Brasil precisa desesperadamente de boas escolas públicas, senão nós vamos ficar, em definitivo, para trás. O que essa crise mostrou é que a ciência é o futuro, que a ciência provoca mudança, que o pensamento científico é muito importante, temos que superar o pensamento mágico. Então pense, onde você se insere, qual é o tijolo que você coloca nessa parede do Brasil, de São Paulo e do futuro. Ele é muito importante. Eu estou aqui porque alguém me corrigiu, alguém me tornou uma pessoa melhor, me alfabetizou, tentou melhorar inutilmente a minha letra, mas alguém lutou para que eu estivesse aqui, né? E você está aí também por causa disso. O mínimo que a gente tem que fazer para as gerações futuras é dar o mesmo que nós recebemos. Muito carinho, muita competência, muita paciência, lavar o rosto, suspirar, abraçar os colegas quando possível de novo e voltar para a sala de aula, para mais um dia em que você vai transformar a vida daquelas pessoas, às vezes com uma carinha entediada ou francamente indisciplinados. É para isso que a gente está aqui. Se não você, quem? Se não agora, quando? Muito bem. Obrigado, gente. Leandro Carnal, muito, muito obrigado. Vamos ter outras oportunidades. Será um grande prazer. Esse projeto que a gente está pensando juntos aí, como transformar a vida dos nossos jovens, a gente precisa de educação pública de qualidade, oportunidade para todos. Muito obrigado. A gente está aprendendo. A vocês que nos assistiram pela TV Cultura ou aqui no aplicativo, muito obrigado. A gente vai corrigindo as coisas que não vão dando tão certo. Tivemos algum probleminha de 1 minuto lá na transmissão, mas a gente vai ter a reprise, vai estar repassando esse bate-papo aqui, que foi super informal. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Obrigado. Tchau. Secretário, obrigado.